Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um irmão que, em meio a uma crise financeira que parecia não ter saída, experimentou o cuidado do Senhor de uma maneira que só quem confia nele pode entender. Era um irmão que trabalhava honestamente, sempre procurando fazer o melhor para sustentar a família. Ele era assalariado, ganhava um salário que dava para as contas básicas, mas não sobrava quase nada. Mesmo assim, ele nunca deixou de separar a oferta para a obra do Senhor, porque sabia que Deus é fiel e não abandona quem nele confia. Até que um dia a empresa onde ele trabalhava começou a passar por dificuldades. Os salários começaram a atrasar, primeiro por alguns dias, depois por semanas. Ele tentou se virar, pegou alguns bicos, mas não era suficiente. As contas se acumularam, e a situação ficou tão apertada que ele não sabia mais o que fazer. Chegou um ponto em que até o aluguel estava atrasado, e o dono da casa já havia avisado que se não pagasse teria que sair. Ele e a esposa oravam todos os dias pedindo a direção de Deus. Não era uma oração cheia de palavras bonitas, mas um clamor sincero, daquele que não tem mais para onde correr. Ele lembra que em uma dessas noites, depois de colocar os filhos para dormir, ele e a esposa se ajoelharam e disseram: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não temos mais ninguém, só o Senhor. Se o Senhor não nos ajudar, não sabemos o que vai ser de nós. Nesse mesmo tempo ele continuou frequentando os cultos, mesmo com o coração apertado. Não faltava, não deixava de participar das reuniões, porque sabia que a força não vem de nós, mas do Senhor. Em um dos cultos, enquanto oravam, ele sentiu uma paz no coração que não conseguia explicar. Não era que os problemas tinham sumido, mas ele sentiu que Deus estava no controle. Passaram-se alguns dias, e ele recebeu um telefonema de um irmão da igreja, um homem que ele conhecia, mas não tinha tanto contato. O irmão disse assim: Irmão, o Senhor colocou no meu coração para te ajudar. Não sei qual é a sua necessidade, mas sei que Deus sabe. Venha na minha casa amanhã, que eu tenho algo para te dar. No dia seguinte, ele foi até a casa desse irmão, sem saber o que esperar. Quando chegou, o irmão entregou um envelope e disse: Isso é do Senhor para você. Não é meu, é dele. Quando abriu, era um valor que dava para pagar o aluguel atrasado e ainda sobrava para as contas mais urgentes. Ele não conseguia acreditar. Não era uma grande fortuna, mas era exatamente o que precisava naquele momento. Chorou, agradeceu ao irmão e, acima de tudo, agradeceu a Deus, porque sabia que aquilo não vinha dos homens, mas do Senhor. Mas a história não parou por aí. Alguns dias depois, o dono da empresa onde ele trabalhava o chamou e disse que, embora a situação ainda estivesse difícil, ele tinha conseguido um dinheiro para pagar os salários atrasados e que, se ele quisesse, poderia voltar a trabalhar em um novo projeto que estava começando. Era uma oportunidade para recomeçar, com um salário um pouco melhor do que antes. Hoje esse irmão continua trabalhando, as contas estão em dia, e ele nunca deixou de ser fiel na casa do Senhor. Ele sempre diz: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas Ele promete estar conosco em meio a elas. Se confiamos nele, Ele não nos desampara. Ele também aprendeu que em meio à crise, o mais importante não é só pedir, mas continuar firme, congregando, orando e confiando. Porque muitas vezes a resposta não vem do jeito que a gente espera, mas vem no tempo certo de Deus. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um de nós. Se você está passando por uma dificuldade, não desanime. Continue firme, porque Deus conhece a sua necessidade. Ele não falha. A obra que Ele começa, Ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. E a história ainda tem mais. Porque enquanto esse irmão estava sendo restaurado na área financeira, Deus também estava trabalhando em algo que nem ele mesmo imaginava. Um dia, depois de um culto, um dos cooperadores se aproximou dele e disse: Irmão, o Senhor tem falado ao meu coração sobre você. Há uma obra que precisa ser feita, e Ele quer usar você nela. No começo ele ficou surpreso. Irmão, mas eu ainda estou me firmando, ainda tenho minhas lutas. Mas o cooperador, com aquele jeito firme e tranquilo que só quem vive na presença de Deus tem, respondeu: Justamente por isso. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você já provou que mesmo na prova não desiste. Foi então que ele começou a participar mais ativamente dos trabalhos na igreja. Primeiro ajudando na limpeza do templo, depois na organização dos cultos e, com o tempo, recebeu a responsabilidade de visitar alguns irmãos que estavam enfraquecidos na fé. Não era nada grandioso aos olhos dos homens, mas era uma obra que Deus estava fazendo em silêncio. E foi numa dessas visitas que algo marcante aconteceu. Ele foi enviado para conversar com um jovem que havia se afastado da igreja.
O rapaz, assim como ele mesmo já tinha sido, estava envolvido com más companhias, saía à noite, e a família já não sabia mais o que fazer. Quando chegou à casa do jovem, a mãe, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Irmão, eu já não sei mais o que fazer. Meu filho não quer nem ouvir falar de Deus. Ele se sentou com o jovem e começou a contar sua própria história. Não com palavras bonitas, mas com a verdade. Eu também já estive onde você está. Pensei que a vida no mundo me daria felicidade, mas só me trouxe vazio. E sabe o que mudou tudo? Não foi um sermão, não foi uma pregação. Foi quando eu vi que Deus não desistiu de mim, mesmo quando eu tinha desistido dele. O jovem ouvia em silêncio. E então, como se algo dentro dele tivesse sido tocado, ele perguntou: Mas e se eu já fiz coisas tão erradas que não tem mais perdão? Com a voz firme, mas cheia de compaixão, ele respondeu: Se Deus perdoou um homem como eu, que já esteve no fundo do poço, ele pode perdoar você também. A questão não é o que você fez, mas se você está disposto a deixar ele mudar sua vida. Naquele mesmo dia, o jovem aceitou o convite para voltar à igreja. E não demorou muito para que ele também fosse batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Hoje ele é um dos que servem com alegria na obra do Senhor. E isso nos ensina uma coisa: Deus não nos tira das provas só para nos abençoar, mas para que, através do que passamos, possamos ser bênção na vida de outros. Mas a história ainda não termina. Porque certo dia, enquanto esse irmão orava em sua casa, ele sentiu um peso no coração para buscar a Deus de uma forma mais profunda. Ele já tinha sido batizado no Espírito Santo, já falava em línguas, já servia na igreja, mas sentia que Deus queria algo mais. Então começou a jejuar e a buscar ao Senhor com mais intensidade. E foi numa noite de oração, depois de muitas lágrimas e súplicas, que ele teve uma visão. Não foi algo grandioso como alguns imaginam, mas foi claro. Ele viu uma porta se abrindo e do outro lado, muitas pessoas que ele não conhecia. E ouviu uma voz dizer: Vá, porque eu estou contigo. No início, ele não entendeu bem o que aquilo significava. Mas com o tempo as coisas foram se esclarecendo. A igreja começou a planejar uma campanha evangelística em um bairro distante, e os cooperadores, depois de orarem, o escolheram para fazer parte da equipe que iria levar a mensagem da salvação naquele lugar. Ele aceitou, mesmo com um pouco de receio. Será que eu estou preparado? Mas lembrava das palavras que tinha ouvido: Vá, porque eu estou contigo. E foi assim que, numa tarde de sábado, ele se viu pregando em uma praça para um grupo de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus daquela maneira. Não era um grande pregador, não tinha palavras rebuscadas, mas falava com o coração. E o mais surpreendente é que, enquanto ele falava, muitas daquelas pessoas começaram a chorar. Algumas se ajoelharam ali mesmo, pedindo perdão a Deus. No final da campanha, mais de 20 pessoas aceitaram a Jesus e começaram a frequentar a igreja. Entre elas estava um homem que anos antes tinha sido seu companheiro de trabalho e que também tinha se afastado de Deus. Quando eles se reconheceram, o homem abraçou e disse: Eu não sabia que era você quem estava falando. Mas quando ouvi sua voz, foi como se Deus estivesse me chamando pelo nome. Isso é Deus trabalhando. Hoje esse irmão não só foi restaurado em todas as áreas da sua vida, como também tem sido usado por Deus para restaurar outras vidas. Ele não é nenhum super-herói da fé, mas é um homem que aprendeu a confiar no Senhor, mesmo quando as coisas não fazem sentido. E ele sempre diz: se Deus pode usar um homem como eu, que já esteve perdido, que já pensou em desistir, então ele pode usar qualquer um que estiver disposto a se render a ele. Que este testemunho nos ensine que mesmo nas maiores provas, Deus está preparando algo maior do que podemos imaginar. Não desista. Não olhe para as circunstâncias. Fique firme, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A obra continua, da restauração à multiplicação. Um chamado inesperado. Foi numa tarde de sábado, depois de um culto de jovens, que o irmão recebeu um telefonema. Do outro lado da linha, uma voz trêmula: Irmão, você lembra de mim? Sou o nome é filho da irmã e nome. A gente se viu há uns anos, quando o senhor ainda estava na empresa. Era um dos jovens que na época tinha se afastado junto com ele. O rapaz, agora com 28 anos, contava que estava passando por uma crise profunda. Havia perdido o emprego, a namorada tinha terminado o relacionamento, e ele estava se sentindo vazio. Eu não aguento mais, irmão. Tudo que eu construí desmoronou. E o pior é que eu sei que foi por causa das minhas escolhas. O irmão ouviu em silêncio, lembrando-se de como também já tinha estado naquele lugar. Mas desta vez não era ele quem precisava de ajuda. Era ele quem podia estender a mão. Vem amanhã na igreja. Não precisa falar nada, não precisa se envergonhar. Só vem. E o jovem veio.
o poder de um abraço e uma palavra. No domingo seguinte, durante o culto, o irmão o apresentou discretamente aos cooperadores. Não fez alarde, não contou a história dele na frente de todos. Só disse: esse aqui é o nome, ele está voltando para casa. Vamos orar por ele. E oraram. Não foi uma oração longa, cheia de gritos ou dramaticidade. Foi uma oração simples como as que a mãe dele fazia anos atrás, ajoelhada no quarto. Mas quando terminaram, o jovem estava chorando. Não de vergonha, não de dor, mas de alívio. Depois do culto, enquanto tomavam um café na sala dos irmãos, ele confessou: eu pensei que ninguém ia me querer aqui de volta. Que iam me julgar, me lembrar de tudo que eu fiz. O irmão sorriu e colocou a mão no ombro dele. Aqui não é lugar de julgamento, irmão. É lugar de perdão. Deus não guarda registro das nossas falhas. Se Ele perdoou, quem somos nós para não perdoar? E foi assim que mais uma vida começou a ser restaurada. A provação que veio como teste de fé. Mas o adversário não desiste fácil. 2 meses depois, o irmão começou a sentir fortes dores no estômago. No início, achou que era só uma indigestão. Mas as dores pioraram, e os exames revelaram algo inesperado, um tumor. Os médicos falavam em cirurgia, quimioterapia, protocolos. Mas ele, que já tinha passado pelo fogo selvagem, sabia que Deus não muda. Se antes ele o curara, agora também o faria. Naquela noite em casa, ele abriu a Bíblia e leu em Salmos 1:8, 17. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. E ali mesmo de joelhos, fez um pacto com Deus. Senhor, se o Senhor me curar, eu vou usar essa vitória para mostrar para mais pessoas que o Senhor é fiel. Não para minha glória, mas para a sua. E Deus ouviu. Não foi uma cura instantânea, como alguns pregam por aí. Foram meses de oração, de jejum, de irmãos intercedendo. Mas a cada novo exame, o tumor diminuía. Até que no último, o médico olhou para ele e disse, surpreso: não tem mais nada aqui. É como se nunca tivesse existido. O irmão sorriu e respondeu: não é como se. Deus apaga mesmo. A multiplicação do testemunho. Hoje, aquele jovem que voltou para a igreja já é um cooperador. Ele ajuda na escola bíblica dominical, visita os enfermos e recentemente batizou o próprio pai, um homem que por anos tinha sido contra a fé. E o irmão continua firme, não como um supercrente, não como alguém que nunca mais teve dúvidas ou medos, mas como um homem que aprendeu a confiar, mesmo quando não entende. Ele costuma dizer: Deus não prometeu que a vida ia ser fácil. Ele prometeu que ia estar conosco. E isso faz toda a diferença. E quando alguém pergunta como ele consegue manter a fé em meio às lutas, ele responde com uma história que marcou sua vida. Uma vez, um irmão mais velho me contou que na época da perseguição, um servo de Deus foi preso e jogado numa cela escura. Lá, ele não tinha Bíblia, não tinha ninguém para orar com ele. Só tinha uma coisa, a certeza de que Deus não o tinha abandonado. E foi isso que o manteve de pé. Hoje a gente tem igreja, tem irmãos, tem a palavra. Se eles conseguiram ficar firmes na perseguição, por que a gente não vai ficar firme na bonança? A lição final: fique firme. Se você está lendo esse testemunho e pensa, mas eu já caí tanto. Será que ainda tem jeito? Escute bem. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Aquele irmão que pensou em desistir hoje é um instrumento nas mãos de Deus. A mãe que orava em silêncio viu o filho não só restaurado, mas multiplicando a obra. O jovem que voltou arrependido hoje está levando outros de volta. E tudo começou com uma escolha: ficar firme. Não importa o que você já fez. Não importa quão longe você já foi. Deus está te chamando de volta. E quando você voltar, vai descobrir que Ele nunca saiu do lugar. Glória ao nome santo do Senhor. Porque eu, o Senhor teu Deus, te segurei pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Amém.